Vamos falar nessa ocasião sobre Michel Foucault, certo? E o livro, em especial, não somente, mas em especial, o livro é Vigiar e Punir, um livro famoso de Michel Foucault, que acaba sendo um livro importante também para a área jurídica, mas de forma geral para todas as ciências, né? É um livro extremamente importante. Michel Foucault, um filósofo francês, certo? Ele exerceu uma influência significativa no estudo das instituições, como, por exemplo, as prisões, psiquiatria e tudo mais. Tem livros famosos como História da Loucura, História da Sexualidade, História da Clínica, que envolve psiquiatria e coisas do tipo, e por aí vai. Então, ele tem livros importantes. E um dos livros importantes dele é esse aqui, Vigiar e Punir, que é o que nós vamos estudar hoje, certo? O livro, a capa é essa, Michel Foucault, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão. Nós temos outras capas, outras edições e tudo mais, mas eu escolhi essa para apresentar. Bom, vamos lá. Qual que seria a grande questão do Foucault, né? Michel Foucault ele se dedicou a estudar como foi se desenvolvendo os mecanismos de controle social ao longo do tempo. A partir do século XVII, com o enfraquecimento do poder monárquico e do Estado absolutista, ocorreram transformações substanciais na forma de controlar a sociedade. Vamos lá, o livro Vigiar e Punir, Foucault ele começa a mostrar então como que se dava as relações de punição, por assim dizer, dentro do sistema penal. Antes, no período monárquico ou no absolutismo, os reis se identificavam com a lei, certo? Então, é como se os reis fossem a encarnação da própria lei, pelo menos eles se entendiam assim, os reis absolutistas. De maneira que quando alguém violasse uma das leis, essa pessoa ela devia ser punida, certo? E ela devia ser punida, e na maioria dos casos ela era punida com a morte. O rei puniria aquela pessoa publicamente, isso era chamado de suplício. Ela era punida publicamente e exposta perante todos, para que todos vissem o que estava acontecendo e acabassem temendo não praticar, né, o mesmo erro, para que também não viessem a ser punidas. Por que os reis faziam isso? Porque, na verdade, os reis queriam intimidar as pessoas, queriam gerar nas pessoas um senso de medo, de respeito, de medo, de terror, de maneira que elas não viessem a praticar nenhum tipo de ato que fosse contrário à vontade do rei. Então, os reis absolutistas, eles acabavam punindo, e eram punições terríveis. Por exemplo, algumas pessoas eram mortas, igual um homem foi condenado a ter toda a pele do seu corpo arrancada, devagar, a pele ia sendo puxada e arrancada. Depois ele foi desmembrado por cavalos, amarraram no seu braço uma corda, nas pernas uma corda, e no cavalo, os cavalos corriam para desmembrar partes do corpo da pessoa. Então, eram sofrimentos terríveis, certo? Então, essa era a forma de punição no período absolutista, quando alguém quebrava a lei. Só que isso acabou gerando consequências negativas. Por quê? Porque muitas pessoas, o povo, por assim dizer, de forma geral, muita gente, começaram a se opor a isso. Então, aquilo que o rei fazia, esse ato de punição pública, que era para gerar no povo medo e mais respeito, na verdade estava tendo o efeito contrário, que o povo começou a se revoltar contra o rei, achando aquilo um absurdo, uma crueldade sem limites, e o povo começou a se revoltar contra o rei e começou a se apiedar do homem que estava sofrendo, então começou a dar errado. De maneira que eles decidiram criar uma nova maneira, um novo método de tratar, né? Um novo método de tratar com as pessoas. E aí cria-se as prisões, certo? Você tem, então, as prisões, elas passam a existir justamente para lidar com a situação. Nós temos aqui, né, uma prisão que é chamada panóptico. Essa prisão ela foi desenvolvida por Jeremy Bentham, filósofo utilitarista. A palavra panóptico é a junção de duas palavras. Pan significa todo, vem de todo, do grego, e óptico de visão. Então, panóptico é a ideia de uma visão geral.
Perceba, olha só, essa torre está centralizada e você tem aqui inúmeras celas, certo? De maneira que o guarda que ficava na torre, ele via todas as pessoas que estavam nas celas, mas as pessoas que estavam nas celas não conseguiam enxergar o guarda dentro da torre. Então, as pessoas que estavam nas celas nunca sabiam se tinha um guarda na torre mesmo ou não, porque eles não conseguiam ver isso. Só que eles sempre estavam sendo vigiados pelo guarda. Então, agora o sistema prisional, o nascimento da prisão, ele vem para quê? Para ser uma nova forma de controle. Como não estava dando certo mais a punição pública, o suplício e tudo mais, eles desenvolveram as prisões. Por quê? Porque as prisões agora elas vêm com uma nova ideia. A ideia de um sistema de ressocialização, a ideia de um sistema de reeducação e tudo mais. Com os reis do suplício, o alvo era o corpo do indivíduo. O rei, ele matava, feria o corpo do indivíduo para que todo mundo visse. Agora, com as prisões, a ideia é de que é a alma do indivíduo que se torna o alvo, entende? Por quê? Porque agora na prisão o indivíduo vai estar. Ele fisicamente não vai sofrer, é óbvio, mas ele vai sofrer com as pressões psicológicas, vai sofrer na própria alma, a força da reclusão, de estar encarcerado, de estar sendo vigiado. Ele vai ter o seu comportamento controlado todos os dias, certo? Agora ele não pode mais fazer o que quer, ele vai ter o seu comportamento controlado, vigiado a todo instante. Por quê? Porque nessa prisão ele está sendo observado a todo momento pelo guarda. Então, essa sensação de que está sendo observado, de que está sendo visto, isso aí que gera nos indivíduos um certo tipo de comportamento, eles estão sendo vigiados a todo momento. E é exatamente isso que Foucault vai mostrar. Em Vigiar e Punir, Foucault trata com muita propriedade do tema da sociedade disciplinar, implantada a partir do século XVII e XVIII, consistindo basicamente no sistema de controle social através da conjugação de várias técnicas de classificação, de seleção, vigilância, de controle, que se ramificam pelas sociedades a partir de uma cadeia hierárquica, vindo do poder central e se multiplicando numa rede de poderes interligados. O filósofo aponta que a motivação de toda essa rede de controle justifica pela necessidade que a burguesia teve de efetivar um controle mais determinado sobre as massas, que poderiam representar o perigo explosivo se fossem levados a sério os ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo. Qual que é a ideia? Agora, com o panóptico, aquele sistema de prisão e tudo mais, o preso ele acaba sendo controlado, tem um comportamento controlado, porque está sendo vigiado a todo momento, está sendo monitorado. Então, ali há uma espécie de disciplina que se estabelece. E é justamente isso que Foucault vai mostrar. Ele vai mostrar que agora houve uma mudança significativa na relação do poder se estabelecer. Antes, o monarca matava o indivíduo, punia publicamente o seu corpo, feria o seu corpo, matava, mas isso estava gerando consequências negativas para o próprio soberano. Com o advento do iluminismo e tudo mais, você tem uma mudança significativa, porque agora surgem as prisões. Com as prisões, você tem um controle maior, porque agora você não pune o indivíduo publicamente, você fecha ele numa cadeia e controla o seu comportamento, vigia ele, e de maneira que o indivíduo agora ele vai ser controlado, e a punição se dá mais de forma psicológica, na alma, certo? De maneira que o poder que se estabelece agora não é mais o poder da punição, do suplício, mas agora é um poder disciplinar. Por quê? Porque o comportamento do indivíduo está sendo controlado para que ele venha a ter os comportamentos que se esperam dele. Ele está sendo disciplinado, certo? O alvo agora é o corpo individual. Então, o objetivo é produzir corpos dóceis e úteis. O que seria o corpos dóceis e úteis? Foucault ele vai dizer que agora o nosso próprio corpo está sendo moldado, sendo trabalhado, certo? Para que a gente tenha uma série de comportamentos que se espera da gente. Olha só, vamos lá. O que Foucault vai dizer? Foucault vai dizer que esse sistema de prisão aqui, do panóptico, em que você tem alguém centralizado que está vendo tudo, mais uma vez, e tudo mais, isso aqui entrou dentro da própria sociedade. A sociedade capitalista moderna,
ela é baseada num sistema de panóptico, como se fosse uma espécie de prisão. Foucault vai mostrar que todas as grandes instituições da sociedade moderna, elas funcionam como uma espécie de uma prisão. As escolas, os hospitais, as indústrias, empresas, faculdades, funcionam como uma espécie de prisão, em que você tem alguém, pensa naquelas empresas, sabe aquelas empresas que o funcionário está trabalhando aqui embaixo, lá em cima tem a sala do gerente ou do dono, e geralmente tem um vidro, que de lá de dentro da sala, o dono vê lá embaixo, vê os funcionários, mas os funcionários não conseguem ver o dono da empresa ou o gerente. É um panóptico. Você está sendo observado, mas você não consegue saber se tem alguém lá ou não. Mas só a sensação de que você está sendo observado já é suficiente para disciplinar o seu comportamento, para controlar o seu comportamento, para adestrar você, para me adestrar, para fazer com que tenhamos um corpo dócil, venhamos a obedecer às instituições, às ordens estabelecidas. Certo? Você está na câmera, sorria, você está sendo filmado. Isso já é suficiente para que a gente venha a obedecer aquilo que se espera ou se impõe para nós. Então, a sociedade moderna capitalista é uma sociedade punitiva e vigilante. Por quê? Porque a todo momento nós estamos sendo vigiados, monitorados, nosso comportamento está sendo controlado, estamos sendo disciplinados para que o nosso comportamento venha a ser de acordo com aquilo que se espera de nós. Agora, não é mais como antes. Você quebrou a lei, você vai morrer, vai ser punido publicamente. Agora não. Agora, o que fizeram os capitalistas? Eles agora estão controlando o nosso comportamento, vigiando o nosso comportamento, nos adestrando, nos disciplinando, através de mecanismos de controle social, as câmeras e tudo mais. Estamos sendo vigiados e controlados a todo momento, para que a gente venha obedecer na risca e andar certinho na linha, para que não venhamos quebrar e transgredir a lei e não ser incômodo para ninguém. Então, as sociedades modernas capitalistas são sociedades vigilantes. Por quê? Porque ela foi estruturada em cima de um sistema de vigilância. Então, você tem câmeras, você tem as indústrias, a arquitetura das empresas, das indústrias, são a arquitetura que favorece a vigilância e o controle do comportamento através da vigilância. Então, é uma espécie de panóptico. Estamos sendo vigiados a todo momento, estamos sendo controlados. O nosso comportamento está sendo vigiado. E o nosso corpo está sendo trabalhado. O nosso corpo é como se fosse uma massa, em que esses poderes de uma certa classe são utilizados para controlar o nosso comportamento. Estamos sendo adestrados para ganhar o quê? Corpos dóceis. Imagina um leão. Um leão ser feroz. Um animal feroz, rei da selva. Mas um leão ele pode ser adestrado. Pode ser adestrado por alguém de maneira que ele venha se tornar um animal dócil. Ou seja, ele perde sua natureza de ferocidade. Ele foi adestrado, ele ganhou o corpo dócil. Nós estamos passando por esse processo também. Estamos sendo adestrados. Esse poder disciplinar vira produzir corpos dóceis, adestrar nosso comportamento, para que nós venhamos ser úteis, servir a alguém, certo? Trabalhar, acordar cedo, trabalhar, voltar para casa, dormir, pagar os impostos, nunca reclamar, ser um cidadão excelente. É o que se está fazendo conosco. Então, as instituições de poder, como escolas, por exemplo, hospitais, fábricas, prisões, quartéis, todas elas funcionam de uma maneira que favoreça esse controle sobre os nossos corpos. Todas elas. Então, antes, o poder soberano, né, quebrava as forças do corpo, porque ele destruía o corpo da pessoa, matava a pessoa. Agora não. Agora maximiza a força de trabalho e minimiza a força política. Então, agora, na sociedade capitalista, você trabalha mais. E você não tem mais engajamento político. Você chega em casa, está cansado, e pronto, acabou. Engajamento político acabou. Certo? Antes, a obediência era negativa. Você era obrigado a obedecer. Agora não, agora a obediência é positiva. Você obedece porque você quer, pelo menos é assim que você pensa. Tá? Você obedece porque você foi adestrado a obedecer, certo? O poder soberano destrói. Já o poder disciplinar, não, ele produz. Ele produz o quê? Produz corpos, trabalha no nosso corpo,
produzindo comportamentos, trabalhando nos comportamentos. O poder soberano extrai bens e riquezas. Já o poder disciplinar, não. Extrai tempo e trabalho. Tá? Perceba a mudança. O poder soberano, né, é luz sobre o corpo do rei. Já o poder do disciplinar é luz sobre os sujeitos infames. Enquanto o poder soberano, o rei, ele é a autoridade, o corpo do rei é a lei em si mesmo. Agora, no poder disciplinar, não. Nas sociedades punitivas, o que você tem são sujeitos infames que têm o seu corpo modelado, reformulado, trabalhado para se adequar ao que se espera, certo? Punição e vingança na época do poder soberano. Agora não, agora é punição e correção. O poder é corretivo. A ideia do poder disciplinar é transformar o nosso comportamento para a gente obedecer tudo que se espera de nós. A ideia é mais ou menos essa. O poder disciplinar é dócil, Foucault vai dizer, um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Então, nosso corpo está sendo transformado, aperfeiçoado pelos mecanismos de poder, de controle social que se instauram em nossa sociedade. Em Vigiar e Punir, Foucault aborda o tema sociedade disciplinar, que consiste em um sistema de controle que se ramifica pela sociedade, a partir de um poder central que se multiplicava em uma rede de poderes interligados. Então, é essa a ideia. Agora estamos tendo o nosso corpo transformado, trabalhado, controlado, disciplinado, punido, de maneira que a gente venha obedecer todos os mecanismos de poder que estão controlando a nossa sociedade. Essa é a ideia de Foucault. Tá? Foucault ele vai trabalhar também com a ideia da relação de poder, que é uma coisa importante para Foucault. Tá? As relações de poder estão pautadas num livro de Foucault, Microfísica do Poder. Foucault vai dizer que não vivemos mais em uma sociedade piramidal, onde você teria uma pirâmide. No topo está o clero, depois nobreza, camponeses e coisas semelhantes. Ele vai dizer que não. Agora nós estamos em uma sociedade pautada por relações de poder. Todos nós exercemos relações de poder. O poder se fragmentou. O poder não está mais concentrado na mão de um soberano, por exemplo. Agora se fragmentou. E todos nós acabamos exercendo relações de poder, certo? Todos nós. Ele vai dizer que as sociedades modernas ela apresentam uma nova organização do poder. O poder está em toda parte. Ele foi fragmentado. É como uma teia que está em todo lugar. Não pode, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. Então, todos nós somos fontes de poder, de alguma maneira. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas no setor político, macro poder, e não e nas suas formas de repressão, pois está disseminado pelos vários âmbitos da vida social. Para Foucault, o poder se fragmentou em micropoderes e se tornou muito mais eficaz. Então, agora nós temos micropoderes. Veja, por que isso é importante? Porque o poder agora se fragmentou. Agora não é somente o Estado que está controlando os nossos comportamentos. O Estado controla, sim, através do biopoder, o poder maior sobre a vida. Só que agora, todos nós exercemos relações de poder e todos nós controlamos uns aos outros. Eu te vigio, eu te controlo, você me vigia, você me controla. Quando você joga um lixo na rua, por exemplo, outra pessoa chama a sua atenção, pode chamar a sua atenção, pode te repreender. Por quê? Porque o controle agora é parte de todo mundo controla, todo mundo vigia uns aos outros. As relações de poder, elas estão fragmentadas, estão acontecendo em todo lugar, certo? Então todo mundo vigia uns aos outros. É isso que está acontecendo na nossa sociedade. Por isso que a nossa sociedade é uma sociedade punitiva, sociedade vigilante. Por quê? Porque todos nós estamos exercendo relações de poder uns sobre os outros, controlando o comportamento da outra pessoa. Se uma pessoa tem um comportamento que não é socialmente aceitável, a gente já critica, a gente já persegue, a gente já olha, a gente já pune. Estamos todos fazendo isso, todos estamos observando o comportamento uns dos outros e estamos punindo também, certo? Então, agora as relações de poder, elas são generalizadas, podemos dizer. Poder. Não deve-se tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, ou de uma classe sobre as outras. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que funciona em cadeia. Tá? Então, o poder é mais uma relação que se estabelece de um indivíduo para com o outro e tudo mais.
Nunca está localizado aqui ou ali. Nunca está nas mãos de alguns. Nunca é apropriado como uma riqueza ou bem. O poder funciona e se exerce em rede. Então, é uma espécie de rede que está sobre todos. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer a sua ação. Nunca são alvo inerte com o sentido desse poder, são sempre centros de transmissão. Então, todos nós acabamos exercendo relações de poder, somos alvos desse poder também, esse poder acaba afetando a gente, mas nós também exercemos esse poder. Então, ao mesmo tempo que somos alvos do poder, exercemos o poder, certo? Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder, né? Peraí. Então, ele chega a criticar um pouco o marxismo por causa daquelas ideias, não, do socialismo, por causa daquelas ideias de Marx, de infraestrutura e superestrutura. Ele critica isso, certo? Mas ele gosta do Karl Marx. Ele gosta do Karl Marx. Só que ele, o Foucault, ele era um anarquista. Ele era um anarquista, tá? O que o Foucault acreditava? O Foucault acreditava, sendo um anarquista, que todas as instituições de poder deveriam ser dissolvidas. Todas as instituições, toda autoridade deveria ser dissolvida. Nós deveríamos viver uma sociedade sem autoridade, sem instituições. Por exemplo, Estado, religião, polícia, ou qualquer outra coisa mais. Essas instituições todas deveriam ser dissolvidas. Todo tipo de autoridade, de poder, deveriam ser eliminados. Por quê? Porque esses poderes eles acabam violentando o indivíduo de alguma maneira, entende? Então acabava sendo simpático ao marxismo, ele tinha simpatia ao marxismo, certo? Embora fez críticas ao marxismo, mas ele era considerado um anarquista, tá? Essa é a perspectiva dele. Então, essa ideia do Foucault, ela acaba sendo importante porque ele mostra, por exemplo, como que todos nós exercemos relações de poder, certo? Eu exerço relações de poder, por exemplo, sou professor, eu acabo exercendo relações de poder. Então, vocês são alunos, mas vocês também exercem relações de poder sobre outras pessoas. E vocês também exercem relações de poder sobre mim. Por quê? Porque se eu deixar de ter o comportamento que eu preciso ter, vocês vão reclamar com o coordenador, vocês vão reclamar com o dono, vão reclamar com outra pessoa. Ou seja, o nosso comportamento também está sendo vigiado, o meu comportamento também está sendo vigiado, está sendo punido. Então, a relação de poder ela se dá em todos os âmbitos. Ninguém está isento de relações de poder. Todos nós exercemos relações de poder. E todos nós funcionamos como uma espécie de carrasco para o outro. Porque a gente vigia o outro, a gente controla o poder do outro, a gente controla as ações do outro, melhor dizendo. A gente controla o comportamento, a gente também está ajudando a adestrar o comportamento do outro. É um mecanismo de controle social, de adestramento. Todos nós funcionamos como panóptico agora. Todos nós estamos vigiando uns aos outros. Isso é importante. Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos, é um dos primeiros efeitos do poder. Então, ele vai mostrar que o poder, de alguma maneira, ele visa essa disciplina, transformar o nosso comportamento, condicionar o nosso comportamento, que a gente venha adquirir um comportamento dócil e nem se revolte contra aquilo que o Estado está colocando, contra aquilo que a classe dominante está colocando e tudo mais. É uma massificação da sociedade. São sujeitos cujas subjetividades estão sendo trabalhadas e construídas para que reproduza aquilo que se espera deles, certo? As relações de poder, elas trabalham dentro desse ambiente aí. Então, Foucault, ele mostra, em Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, como que o nascimento da prisão, como nasce justamente para exercer um controle maior sobre o corpo dos indivíduos, não adianta matar o indivíduo mais. Não estava funcionando. Vamos agora criar as prisões, a gente clausura ele, a gente fecha o indivíduo e a gente vai trabalhando em seu comportamento, adestrando ele para que ele venha adquirir o comportamento que a gente espera dele e tudo mais, certo? Só que esse sistema de vigilância das prisões, de condicionamento, de enclausuramento, de vigilância, de punição, de trabalhar no corpo do indivíduo para adestrar o seu corpo, transformar o seu corpo. Esse poder produtivo, ele invadiu todas as áreas da sociedade moderna. A sociedade moderna capitalista, ela reproduz o que se reproduz nas prisões.
A vigilância se dá em toda a sociedade. Nós estamos sendo vigiados a todo momento. A gente entra em uma loja, sorria, você está sendo filmado, você está sendo vigiado. É controlando o nosso comportamento. Você está em um banco, lá você tem um guarda, você tem câmeras, você tem tudo. Estamos sendo monitorados a todo momento. E o nosso comportamento está sendo adestrado. Estamos sendo vigiados, mas não sabemos por quem. Mas a todo momento estamos sendo vigiados. Então, isso acaba disciplinando o nosso comportamento, acaba dando para a gente um comportamento que é o que se espera de nós, socialmente é o que se espera de nós. Então, nosso corpo é como uma massa que está sendo moldada pelo meio social, por uma sociedade punitiva, vigilante. E se você e eu não nos comportarmos de acordo com aquilo que se espera de nós, seremos punidos, certo? Então, perceba como que desde criança a gente já está sendo condicionado para viver nessa sociedade e reproduzir os parâmetros que se esperam de nós, a moral, os costumes, tradições e tudo mais. Você não é livre, eu não sou livre, porque a forma como pensamos e enxergamos o mundo já é resultado de uma relação de poder que está nos moldando há muito tempo. É um poder disciplinar, é um poder sutil, que visa produzir comportamentos. O poder disciplinar, ele visa produzir um comportamento desejado socialmente em nós, certo? Então, nós não somos livres, como nós achávamos que éramos, tá? Estamos sendo punidos, estamos sendo vigiados, nosso comportamento está sendo controlado a todo momento. E é justamente isso que Foucault vai mostrar. Como que essa arquitetura das prisões, do panóptico de vigilância, essa arquitetura ela invade as sociedades modernas e ele mostra, inclusive, as indústrias incorporaram isso, perceba? Isso acaba sendo muito forte em nossa sociedade, né? Acaba sendo muito forte em nossa sociedade. Isso está presente, então, nas faculdades e tudo mais. E os mecanismos de poder estão aí. Por quê? Porque agora que eu tive meu corpo transformado, já fui adestrado, já aprendi dentro dessa tradição, e tudo mais, eu também estou exercendo relações de poder, estou vigiando, vocês também estão vigiando, estamos controlando uns aos outros, certo? Então, era exatamente isso que Foucault ele quer mostrar nesse livro aqui, tá? Eu vou postar ainda hoje a aula também sobre Foucault, vou postar lá no portal gravado, e aí quando eu postar eu mando o link para vocês. A aula do portal que eu vou postar, que eu vou gravar no YouTube, ela é um pouco mais completa, tá? Lá ela vai tratar outras relações que eu não tratei aqui, que não vou tratar aqui. Lá é um pouco mais completo, então, na hora que eu postar, eu mando para vocês lá, certo? Alguma questão, Wilton? Perfeito, eu que agradeço. Obrigado por estar presente aqui, tá? Um abração, até mais e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Ótimo. Beleza, um abraço.